boa noite, Elaine, Zana Gavi. Agora também já estamos ao vivo aqui no YouTube e no Facebook, tá certo? Então, hoje eu escolhi esse tema para a gente tratar sobre a questão do acidente trajeto e a emissão de CAT, porque é um tema bem polêmico. As pessoas têm bastante dúvidas sobre isso, sobre o que é o acidente trajeto, quando é acidente trajeto, quando não é acidente de trajeto. Então, eu resolvi fazer uma live para a gente tratar um pouquinho sobre essa questão que gera tanta dúvida. As empresas têm dificuldade, e quem orienta as empresas, né, os consultores, o pessoal que está dentro da empresa, às vezes tem dificuldade. Isso é acidente trajeto, não é? Existe ainda acidente trajeto? Eu já vi gente falando, não tem mais acidente trajeto deixou de existir, não deixou, o que a legislação prevê? Então, a live hoje é para a gente tratar disso, né? A gente fazer um panorama aí para vocês sobre essa questão específica do acidente trajeto e da emissão da CAT, da comunicação de acidente de trabalho, tá? Então, vão apertando aí, pessoal, os coraçõezinhos, vão mandando suas perguntas, tá? Quem tá no Instagram, quem tá no YouTube, no Facebook também, mandem as perguntas. Boa noite, Luiz Carlos, tudo bem? Para a gente poder tá esclarecendo, às vezes, alguma dúvida, alguma coisa que tenha em relação a esse tema. Mas o que é importante a gente saber, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é acidente de trabalho. Eu já discuti isso várias vezes. Se vocês procurarem no conteúdo que a gente vem trazendo aqui no programa DGA, em vários momentos a gente discutiu sobre a questão do acidente de trabalho, o que é o acidente de trabalho, onde ele está previsto na legislação e etc. Tá? Então, essa é uma questão bem importante que a gente precisa tratar. O acidente de trabalho, eu sempre disse para vocês que ele é um conceito legal, né? É o que a legislação diz que é como acidente de trabalho, que é considerado como acidente de trabalho, não é o que eu acho que é acidente de trabalho, né? Eu sempre coloco bastante isso, porque muitas pessoas acham que a questão do acidente de trabalho é uma questão médica, né? Então, é uma questão médica em alguns casos, principalmente nos casos das doenças ocupacionais, porque eu vou ter que dizer qual é a origem da doença, né? Se tem uma relação entre a doença e o trabalho, mas ela é uma questão normatizada. Eu tenho na legislação previsto o que vai ser considerado como acidente de trabalho. Então, não é só o médico vai lá, avalia e fala, isso aqui é acidente de trabalho, isso aqui não é. Não, eu tenho que considerar justamente o que está previsto na legislação. E no caso específico do acidente de trajeto, nós temos no artigo 21 da Lei 8213/91, né, a Lei de Benefícios da Previdência Social, eu tenho especificamente tratando desse assunto o reconhecimento de que essa situação, o acidente de trajeto, é equiparado ao acidente de trabalho. Vai ser considerado como acidente de trabalho. Essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Acidente de trajeto é acidente de trabalho? Ele é considerado, ele é equiparado ao acidente de trabalho, tá? É o que está previsto no artigo 21, que fala lá, equiparam-se também ao acidente de trabalho para os efeitos desta lei, tá? Então, o acidente de trajeto, ele é considerado acidente de trabalho por uma equiparação. Ele não é um acidente de trabalho propriamente dito, ele é uma situação que o legislador, isso que é importante, né? O legislador optou por proteger o trabalhador neste momento, tá? Então essa que é uma questão que eu sempre coloco e que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Então, acidente de trajeto é uma situação equiparada ao acidente de trabalho, onde houve uma opção. Quando foram fazer a legislação, o legislador optou e falou, vamos proteger essa situação, que é o acidente no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa? Vamos. Então, eu vou equiparar essa situação a um acidente de trabalho, tá? Essa equiparação, então, está prevista no artigo 21 da Lei 8213/91, tá? No inciso 4º, que fala o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, tá certo? E aí a linha D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. E aí a gente começa aqui a gente ter algumas dúvidas, né? Quais são essas dúvidas? Aí o pessoal começa a ter dúvidas em relação a isso.
Então, outro dia, por exemplo, veio uma consulta dizendo assim para mim: olha, eu tenho um trabalhador que ele recebe o Vale Transporte, mas ele sofreu um acidente usando o veículo dele. Isso é acidente trajeto? Né? Se ele está no percurso casa, trabalho, trabalho, casa, independe do meio de locomoção, isso é acidente trabalho. Se ele está fraudando o Vale Transporte, aí é uma outra situação. Olha a diferença, né? Porque a gente sabe que o Vale Transporte ele é pago quando o trabalhador usa, né? Se eu vou lá e digo que eu uso o transporte público, mas eu compro gás com o Vale Transporte, ou eu compro comida com o Vale Transporte, ele não é para aquele fim, né? Aí o trabalhador, estou cometendo uma falta. Agora, isso não tira que aquela situação é considerada como um acidente de trajeto, tá? Porque a legislação é clara, ela fala independente do meio de locomoção, tá? Então são situações diferentes que a gente precisa avaliar e que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Por isso a gente está trazendo isso. Então essa é a primeira questão. Independe do meio de locomoção, tá? E eu como consultor, uma empresa me liga, né? E fala assim, olha, eu tenho uma situação aqui e eu quero saber se isso é um acidente de trajeto. Primeira coisa que eu tenho que saber, onde a pessoa mora e onde é o trabalho. Por quê? Porque hoje, pessoal, e a gente sempre dá essa dica, hoje você tem uma ferramenta muito interessante para te ajudar nisso. Que ferramenta que é essa? O Google Maps, ou tem o da Apple, tem vários mapas aí, né? Que você consegue fazer o trajeto. Então, se eu coloco os dois endereços, eu consigo saber qual é o trajeto. É claro que às vezes a pessoa pode ter desviado um pouco daquele trajeto para. Mas ele tem que estar naquele trajeto casa, trabalho, trabalho, casa. Se ela desviou um pouco, beleza, tava trânsito nessa rua, fui pela rua de trás e sofri um acidente. Eu não vou deixar de caracterizar um acidente de trajeto por causa disso. Agora, se eu tava, em vez de eu ir para minha casa, eu fui para o happy hour e eu sofri um acidente indo para o happy hour, isso não é acidente de trajeto. Tá? Nesse ponto, eu entendo que eu sou bem legalista nessa consultoria que a gente tem que fazer, né? Então, é o acidente ocorrido no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, naquele trajeto habitual do trabalhador. Por isso que é importante, e essa é a dica que a gente dá para as empresas, né? Fazendo consultoria e orientando na prevenção de problemas, é interessante a empresa fazer o trabalhador declarar aonde é a residência. De repente, vale a pena até você imprimir o documento ali com o trajeto habitual dele e ele assinar e ele ser informado, que essa é uma outra questão que a gente tem grande dificuldade, ele ser informado, ele ser orientado, que caso ele mude de endereço, ele tem que mudar o endereço também na empresa. Porque às vezes ele muda de endereço e não muda o endereço no cadastro da empresa. E aí, quando eu vejo ali aquele acidente, eu falo: não, não é acidente de trajeto, mas ele mudou de casa. Tá? Então, qualquer mudança de endereço, ele tem que ser orientado a comunicar à empresa. Tá? Então, o acidente de trajeto vai ser aquele caminho habitual que o trabalhador faz casa, trabalho, trabalho, casa. Existe um tempo? Essa é uma outra questão que a gente vê muitas pessoas que ficam se pegando nisso, né? Eu já vi, perguntam para mim às vezes: ah, mas ele sofreu o acidente 2 horas depois, ele sofreu o acidente 3 horas. Existe um tempo? Não, não existe um tempo. É claro que existe uma razoabilidade. Ele saiu da empresa às 6 da tarde e sofreu um acidente à meia-noite. Aí não é acidente de trajeto, por óbvio. Mas não dá para eu. Por que eu não posso colocar um tempo? Porque nós, principalmente quem trabalha em grandes cidades, nós temos a questão do trânsito. Então não é razoável falar assim, não, ele tem que chegar na casa dele em meia hora. Se ele pega um trânsito lascado, ele vai ter dificuldade para conseguir cumprir aquilo que você está colocando ali. Então tem que ter essa questão, a gente tem que ter uma razoabilidade. Não há um tempo, mas há uma, vamos dizer assim, uma investigação que a gente tem que fazer. Então, como eu sempre coloco, e vocês já ouviram várias vezes falando aqui, a partir do momento que starta uma comunicação, que o trabalhador chega para a empresa e fala assim: olha, eu sofri um acidente ou uma situação, por exemplo, um acidente de trajeto, ou isso tem que startar dentro da empresa, tem que ser um procedimento interno. Então a gente orienta a empresa nesse sentido, que ela tem que ter
as empresas gostam muito dos POPs, né? Procedimento operacional padrão. Então, tem empresa que chama de POP, tem empresa que tem outros nomes que usam ali, que eu desencadeio. Então, ele tem que saber que ele tem que comunicar quando acontece, e eu tenho que ter já previsto o que vai ser feito com essa informação. Tá? Então, é uma enfermeira que trabalha na empresa que vai fazer, é o RH, alguém do RH, é o médico que vai fazer, é o engenheiro de segurança do trabalho, é alguém que não interessa, tá? A gente vai ter que fazer vamos dizer assim, essa investigação. Então, eu tenho que ter justamente ali aquele roteiro para que isso seja startado e eu consiga justamente identificar, tá? Então, a legislação fala em acidente no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ok? Uma outra dúvida, depois eu vou passar para as perguntas, tá, pessoal? Vi que estão mandando pergunta aqui, a gente já responde. Mas eu queria primeiro trazer as principais coisas, que às vezes as dúvidas de vocês eu já respondo com isso e depois vocês fazem as perguntas. Um outro ponto importante é que as pessoas às vezes acham que todo acidente de trabalho é igual indenização por parte da empresa. Isso não é verdade. Nem sempre a empresa tem responsabilidade civil sobre um acidente de trabalho, tá? Ou uma situação equiparada a acidente de trabalho. E isso a gente identifica muito na jurisprudência em relação ao acidente de trajeto. Se vocês agora forem num site desses de pesquisa de jurisprudência e procurarem indenização por acidente de trajeto, vocês vão ver que a jurisprudência hoje que predomine, que a gente vê as decisões, é de que a empresa não tem responsabilidade civil pelo acidente de trajeto, exceto em casos em que ela forneça o transporte, tá? Ou seja, por exemplo, vamos dizer que eu estou lá na minha empresa e eu uso o fretado da empresa e ocorre um acidente no fretado. Aí pode ser, não é uma responsabilidade objetiva, mas pode haver uma responsabilidade da empresa. Por exemplo, o pneu do ônibus fretado estava careca e a empresa nunca fiscalizou se o pneu não tem contrato. Pode ser que ela responda por esse acidente de trajeto. Tá? Recentemente até teve uma notícia de um fretado de uma empresa que caiu numa ribanceira aí no interior de... Agora não lembro se foi no interior de Minas Gerais, aonde que foi, tá? Que o fretado caiu e você teve ali uma situação de até alguns trabalhadores indo a óbito por causa desse acidente com o fretado. Aí é uma situação diferente. Agora, se ele sofre um entorse de tornozelo no metrô, se ele vai descer do transporte público e é atropelado, se ele cai dentro do ônibus porque o motorista do ônibus freou o ônibus e ele, sei lá, né? Eu já vi, por exemplo, parece brincadeira, uma pessoa que teve uma fratura por causa do ônibus passando numa lombada, tá? Então, imagina a velocidade que o motorista do ônibus passou, né? Então, o motorista do ônibus passou a milhão na lombada, o passageiro foi lançado para cima, quando caiu teve uma fratura. Vamos dizer que esse passageiro estava indo trabalhar. É um acidente de trajeto? É um acidente de trajeto. Tem responsabilidade da empresa sobre isso? Não tem, porque ele está no transporte coletivo, no transporte público. Então, pelo menos esse é o entendimento majoritário que a gente verifica, tá? Agora, isso é uma coisa. Uma coisa é a responsabilidade da empresa. Outra coisa são os direitos que o trabalhador tem em razão do acidente de trabalho, no caso aqui do que a gente está discutindo, o acidente de trajeto. Então vamos lá. Um acidente de trabalho na modalidade de trajeto, né? Esse acidente itinere, né? Que o pessoal fala. Ele gera necessidade de recolhimento do fundo de garantia durante o período de afastamento? Sim. Por quê? Porque o benefício devido vai ser o B91, é um acidente de trabalho, equipara ser o acidente de trabalho, então aqueles, vamos dizer assim, aqueles benefícios que o trabalhador tem em razão do acidente de trabalho, existem. O trabalhador, quando cessar o benefício previdenciário, caso ele tenha um acidente de trajeto e seja afastado do INSS, quando cessar o benefício previdenciário, ele tem direito à estabilidade? Tem direito à estabilidade do artigo 118, né, de no mínimo um ano
da cessação do benefício, algumas cláusulas coletivas, acordos ou convenções coletivas, prevendo até estabilidades maiores, chegando ao ponto de que alguns dizem que se o trabalhador tiver uma redução da sua capacidade laborativa, ele pode ter estabilidade até a aposentadoria em alguns dissídios ou convenções coletivas, por exemplo, dos metalúrgicos, tem algumas regiões aqui de São Paulo que tem isso. Então, assim, isso por quê? Porque é um acidente de trabalho, tá? Que mais? O benefício vai ser B91. Eu tenho que fazer. E aí chega na pergunta, né? Do que a gente está discutindo aqui. Eu tenho que fazer emissão da CAT? Tenho. Tenho que fazer emissão da CAT, tá? Então tem que emitir CAT nesses casos, tá certo? A CAT do acidente trajeto, quando você tem um afastamento previdenciário, um B91, em razão de uma CAT emitida por acidente trajeto, isso tem uma vantagem para a empresa. Eu falei aqui tudo que a gente pontuou que não é considerado como acidente de trabalho, né? A questão de você avaliar e etc. Mas qual que é a vantagem, né? Vai falar assim, mas tem vantagem para a empresa emitir uma CAT de acidente de trajeto? Claro, você vai estar gerando esses direitos para o trabalhador, então ele vai ter direito ao fundo de garantia, vai ter direito à estabilidade, etc. Mas qual que é a vantagem para a empresa? FAP. Por quê? Porque o acidente de trajeto não entra no cálculo do FAP. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Não entra no cálculo do FAP, então não tenho que fazer emissão de CAT? Não, tem que fazer emissão de CAT. Ao contrário, o fato de você emitir a CAT facilita para que o INSS reconheça que aquela situação é um acidente de trajeto, então não vai entrar no cálculo do FAP. Olha só a situação, vamos pensar comigo. Vamos dizer que você tem um trabalhador que ele sofreu um entorse de tornozelo indo para a empresa, ok? Então ele estava indo para a empresa e sofreu um entorse de tornozelo no metrô. Ele foi descer no metrô aqui em São Paulo, na estação da Sé, estava aquela confusão, empurraram o homem teve um entorse lá e torceu o tornozelo. Tá, ótimo. Chegou no RH, o RH falou, não, acidente de trajeto não é mais considerado como acidente de trabalho, não vou fazer emissão de CAT. Então não é acidente de trabalho. Ótimo. Aí aquela empresa encaminha o trabalhador para o INSS. Chega no INSS, o INSS pode reconhecer aquela situação como um acidente de trabalho? Pode. É a perícia médica federal que vai ver. E quais são os mecanismos que o INSS pode utilizar? Eu já falei em várias lives aqui. Um dos mecanismos é o nexo técnico epidemiológico. Se o meu KNAI tiver lá na lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99, com aquele CID, relação lá prevista, com aquele CID de entorse, isso pode ser caracterizado como o nexo técnico epidemiológico. E olha o problema para a empresa. Ele vai receber um B91, às vezes a empresa não vai recorrer do nexo técnico epidemiológico. Além de todos os direitos garantidos, depósito, fundo de garantia, estabilidade, não sei o quê, neste caso vai entrar no cálculo do FAP. Porque os B91, né, os benefícios acidentários oriundos de nexo técnico epidemiológico, entram no cálculo do FAP. Se eu, empresa, tivesse feito a emissão da comunicação de acidente de trabalho, não entraria no cálculo do FAP, porque ia indicar no sistema lá que foi um acidente de trajeto. Então, olha que interessante, né? Essa omissão na emissão, neste caso em específico que eu estou comentando, prejudicou a empresa e não auxiliou. Olha como as questões são meio... Por que a gente tem que fazer as coisas de forma correta? Que é o que a gente prega aqui no programa DGA, né? A gente sempre fala isso. Eu tenho que fazer as coisas de uma forma que eu não tire direito dos trabalhadores. Não é esse o nosso objetivo. É fazer o que é justo, né? Tem aquela coisa que fala assim, dê a César o que é de César. É isso. É a gente ser justo. Nem a mais, nem a menos. Nem além, nem a quem. É fazer o que tem que ser feito. Tá? É isso que vocês ouvem aqui a gente falar a todo momento. Então, o acidente de trajeto, ele é acidente de trabalho. Eu tenho que fazer emissão de CAT. Não há necessidade de você... Não há, vamos dizer assim, dispensa da emissão da CAT.
tá? Boa noite, Érica, tudo bem? Não há dispensa na emissão da CAT, você é obrigado a fazer essa emissão, tá? Só que não entra no cálculo do FAP. E às vezes, né, na maior parte dos casos, não vai haver uma responsabilidade da empresa, tá certo? Então, assim, são essas questões que a gente tem que ponderar, que a gente tem que considerar na hora de fazer a nossa emissão de CAT, tá certo? Das situações ali que são consideradas como acidente de trajeto. Por que há essa ideia? Eu já vou partir para as perguntas que o pessoal mandou, mas só para vocês. Por que há essa ideia, né, de que talvez o acidente de trajeto não seja considerado como acidente de trabalho? Porque a gente acaba observando uma tendência da legislação de não proteger o trabalhador, né, disso não ser considerado como exercício do trabalho e etc. Então há uma tendência, é verdade, da exclusão do acidente de trajeto como sendo acidente de trabalho, mas não está excluído ainda, tá? Então, essa é uma questão importante, não está excluído, tá? As pessoas acham que está excluído, mas não está, ok? Então vamos lá. Por que essa tendência, né? Por que a gente fala isso? Olha, a CLT passou a considerar que o trabalhador só é considerado no exercício do trabalho quando ele está efetivamente no posto de trabalho. Essa é uma questão, né? Então as pessoas falam assim, se é isso, não tem mais acidente de trajeto. Não é verdade, porque a legislação que estabelece a emissão da CAT no acidente de trajeto não é a legislação trabalhista, é a legislação previdenciária, tá? Além disso, você tem uma tendência do judiciário trabalhista de não responsabilizar as empresas por acidente de trajeto, exceto nos casos em que a empresa tem ali uma situação mais de imputar à empresa alguma atitude ou omissão. Então, por exemplo, no caso dos fretados que a empresa fornece, etc. Então aí a Justiça do Trabalho costuma responsabilizar a empresa. Tirando isso, acidentes em transporte público, que são acidentes de trajeto, geralmente não são considerados como responsabilidade da empresa. Então há uma tendência legislativa. E no ano passado nós tivemos a edição da MP 905. Eu até escrevi, depois quem tiver curiosidade, tá no nosso blog, então se vocês entrarem no meu perfil do Instagram, quem está no Facebook e no YouTube também, vocês vão ver que tem um link lá, e um dos links joga a gente para um blog, onde eu publico lá os textos de minha autoria, e a gente vai alimentar cada vez mais esse blog, tem um conteúdo bem legal ali para vocês. Um dos textos que está no blog é sobre a MP 905. Porque o que aconteceu? Nós tivemos a edição dessa medida provisória, a MP 905, ela excluía efetivamente, então ela tornava nula a linha D do inciso 4º do artigo 21 da Lei 8213/91, excluía o acidente de trajeto, aí não haveria mais necessidade de emitir CAT, ele estaria excluído realmente, tá? Só que ela perdeu a eficácia, ela não foi apreciada pelo Congresso Nacional. Quando chegou no último dia de vigência da MP 905, o presidente Jair Bolsonaro foi lá e publicou uma medida provisória, a 955, tá? Que ela anulou os efeitos da 905. O que acontece nessa situação? E é isso que eu escrevi lá no blog, eu escrevi quando foi publicada a MP 955, agora ela também já perdeu a eficácia. A situação era a seguinte: quando há a publicação de uma medida provisória que revoga, né, que anula a medida provisória anterior, o STF já se pronunciou sobre situações destas no passado, e o STF entende o seguinte: caberia ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo regulamentando as relações jurídicas naquele período de vigência da MP, quando ele fosse apreciar a MP 955. Se a MP 955 não fosse apreciada, então passou lá os 120 dias e ela não foi apreciada, o STF já se posicionou no passado dizendo que para efeitos jurídicos é como se a MP 905 não tivesse existido. E é claro da gente entender isso, né? Para quem é da área do direito, eu sei que tem um pessoal que não é da área do direito, mas para quem é da área do direito fica mais fácil. Mas dá para a gente entender, para vocês entenderem. Quem tem que fazer as leis é o Poder Legislativo, né? O Poder Executivo utiliza uma situação, vamos chamar assim, de exceção, uma coisa fora da regra, que são as medidas provisórias.
que elas têm vigência por um determinado período e elas têm que ser apreciadas pelo Congresso Nacional, aprovadas ou rejeitadas, e geralmente quando é rejeitado ou quando ela muda alguma, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo para regulamentar a relação jurídica que teve a imposição daquela medida provisória. Perfeito. Por que o STF se posiciona de que se a MP 955, né, se uma medida provisória que revogou uma anterior não é avaliada pelo Congresso Nacional, é como se aquela primeira medida não tivesse efeito? Porque se não fosse assim, o presidente da República, né, não foi uma avaliação de uma medida do governo Jair Bolsonaro, foi de medidas provisórias, acho que da década de 90, eu acho que foi no governo até Fernando Henrique ou Itamar Franco, agora eu não lembro, que eu procurei a jurisprudência, tá tudo lá no artigo que eu escrevi. Se não fosse dessa forma, poderia acontecer do presidente da República querer que uma lei funcionasse durante um período, e aí ele editava uma medida provisória, aquela lei teria vigência ali, sei lá, 30 dias, antes do Congresso apreciar a medida provisória, ele editava uma outra medida provisória revogando a anterior. E aí, naquele período dos 30 dias que teve aquela vigência, não haveria apreciação do poder legislativo, que é quem tem que avaliar as medidas provisórias e as iniciativas legislativas. Então o STF ele já se posicionou dizendo que nesta situação é como se não houvesse a medida provisória. O que isso tem de implicação para a gente? Para efeitos jurídicos, é como se a MP 905 nunca tivesse existido. Tá? Esse tem sido o posicionamento do STF quando acontecem situações iguais a que a gente viu em relação à MP 905. Então, o que isso quer dizer na prática? Que efetivamente, no mundo jurídico, o acidente trajeto ele nunca deixou de existir. Essa medida provisória que gerou confusão e muitas pessoas acharam que o acidente trajeto havia sido excluído da legislação. Ele foi, só que perdeu eficácia e hoje é como se ele nunca tivesse deixado de existir. Essa que é a verdade se a gente analisar a jurisprudência do STF. É claro, teria que esperar um posicionamento, isso chegar até o STF, para haver um posicionamento sobre a medida provisória 905 e a 955, tá? Tudo essa análise que eu fiz, que eu coloquei no artigo que está lá no blog, foi baseado em decisões anteriores do STF, não era nem essa composição atual do STF, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente às vezes vê que a jurisprudência do STF muda, mas me parece a justificativa bem lógica e bem plausível do porquê de a medida provisória não ter os seus efeitos, tá bom? Então, só para a gente explicar e para vocês entenderem como que funciona essa questão. Então, para todos os efeitos, o acidente trajeto continua existindo, eu tenho que emitir CAT, e lembrem-se sempre, nem todo acidente de trabalho é responsabilidade da empresa. Não há sinônimo, acidente de trabalho é igual responsabilidade civil, tá? Porque se assim o fosse, você ia estar não ia nem discutir, não precisava nem fazer perícia na Justiça do Trabalho, né? Você entraria ali com a ação, tem CAT emitido, então já vamos calcular quanto que a empresa vai indenizar o trabalhador. E não é assim, tá? Eu tenho que ver se de repente houve uma negligência da empresa, se a empresa não cumpriu com as normas de saúde e segurança do trabalho. Então tem uma série de questões que envolvem a responsabilização da empresa em relação à ocorrência de um acidente de trabalho. Mas aqueles direitos à estabilidade, o depósito do fundo de garantia, isso é garantido também para quem sofre um acidente de trajeto. Tá? Eu vou voltar aqui nas perguntas, vamos passar agora a responder as perguntas para a gente poder trazer. Eu vou começar aqui pelo Instagram. Vamos ver aqui. Bom, Ale, nesta semana me questionaram sobre um acidente que ocorreu no deslocamento da colaboradora indo se vacinar. A empresa agendou a vacina e a moça foi atropelada quando estava indo para fazer a vacina. Então, Ale, neste caso, se ela foi a mando da empresa, não é um acidente de trajeto, mas você tem uma situação lá no artigo 21 que equipara ao acidente de trabalho, que fala que ela está cumprindo ordem da empresa, tá? Então, tem que tomar um cuidado. É igual, teve uma situação em relação a ir fazer exame ocupacional, né? Então, a pessoa está indo fazer o exame ocupacional. A gente vê vários julgados, né, nesse sentido. Alguns magistrados entendem que isso caracterizaria um acidente de trajeto, porque ela está indo fazer um exame ocupacional. Então, aonde ela vai fazer o exame ocupacional é como se fosse
uma questão assim de uma extensão da empresa, tá? E outros entendem que ir fazer o exame ocupacional faz parte do contrato de trabalho, então ela está executando uma tarefa a mando da empresa. Então aí a gente vai ter uma divergência aí em relação a isso. Alguns entendem de uma forma, outros de outra, mas fato é que se considera como acidente de trabalho. Essas duas situações é o que a gente geralmente vê nos julgados e nas decisões da Justiça do Trabalho, tá? Lilian, o colaborador que sofre acidente logo após a saída do trabalho, mas não estava indo no percurso de casa, como fica? Se ele não estava indo para casa, eu entendo que não é acidente trajeto. Se não é vamos dizer assim, o percurso habitual dele, não é acidente trajeto. Ah, mas ele pode conseguir o reconhecimento na via judicial. Pode ser que consiga. Não vou dizer que não, porque às vezes o magistrado pode, avaliando o caso concreto, entender que aquilo é um acidente de trabalho. Mas eu emitiria a CAT num caso desse, que eu tenho certeza. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei numa empresa muito tempo, a empresa faliu já com o médico do trabalho, e ela ficava no quilômetro 19 da Raposo Tavares. O indivíduo morava no centro de Cotia. E o centro de Cotia, se eu não estou enganado, fica no quilômetro 29, 30 da Raposo. E ele sofreu um acidente na Raposo Tavares, indo para a empresa no quilômetro 5. É acidente de trabalho? É acidente de trajeto? Não. Por quê? Porque qual que é o trajeto dele? Do 19 ao 29, ao 30, do 30 ao 19. Se ele sofreu lá no 5, aquilo não é o habitual, eu entendo que não é. Eu não fiz emissão de CAT num caso desse. Ah, mas ele vai conseguir... Aí é uma outra discussão. Tá? Pode ser, porque o poder... Mas, tecnicamente, avaliando o que está previsto na legislação, isso não é um acidente de trajeto. Porque ele não estava no seu percurso habitual. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Depois eu vou passar para o Facebook e para o YouTube, tá, pessoal? Ale. Neto, quando o trajeto do trabalhador engloba pegar o filho na escola todo dia, tem trajeto? Então, neste caso, as decisões da Justiça do Trabalho têm entendido que sim, porque é o trajeto habitual. A questão é essa habitualidade, tá? Se você fosse querer ser literal, não enquadraria, porque não é o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Mas a gente tem visto algumas decisões na Justiça do Trabalho reconhecendo essa situação que você coloca, Lê, como sendo um acidente de trajeto, tá? Então, assim, num caso desse, é habitual, é o que ele faz todo dia, então, provavelmente vai ser considerado como um acidente de trajeto, tá? Mas lembrando que não há uma responsabilidade da empresa. Não vai entrar no cálculo do FAP. Vai ser acidente de trajeto e ele vai ter o quê? A estabilidade do artigo 118, a manutenção do depósito do fundo de garantia. E se ele for para uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte, então, sei lá, ele foi a óbito e os dependentes e a família vão receber o valor, ele vai ter um benefício mais favorável para ele na via previdenciária, que hoje o cálculo é mais favorável quando é um acidente de trajeto, um acidente de trabalho, tá bom? Drica, uma dúvida. No caso do motorista que cochila na direção e tombou um caminhão durante o retorno para a empresa, essa situação pode ser considerada como acidente de trajeto? Não. O motorista, não, porque ele está no exercício do trabalho, Drica, tá? Aí não é, porque, olha só, trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, tá certo? Neste caso, apesar dele estar no trajeto, ele está no exercício do trabalho dele. Então isso é um acidente de trabalho. Ele cochilou. Tá, aí eu vou ter que avaliar. Por que ele cochilou? Ele cochilou porque teve um excesso de trabalho? Pode ser responsabilidade da empresa. Eu já vi condenação na Justiça do Trabalho nesse sentido, tá? Ficou provado que o motorista dirigiu, sei lá, 4 ou 5 dias seguidos durante 14 horas e depois ele teve um cochilo ali, passou mal e bateu o caminhão e foi responsabilizada a empresa por exigir uma jornada, inclusive acima do permitido. Tá bom? Agora, isso não é acidente de trajeto. Trajeto é casa, trabalho, trabalho, casa. No caso do motorista que tombou um caminhão, ele está no exercício do trabalho. Então aí é um acidente de trabalho, artigo 19 da Lei 8213/91. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Foi trabalhar de bicicleta, a Lu falando. Oi, Lu, tudo bem? Foi trabalhar de bicicleta e foi atropelado.
Não importa o meio de locomoção, tá? Se tiver no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, é considerado como acidente de trajeto e, consequentemente, equiparado ao acidente de trabalho. O colaborador chegando no trabalho com seu veículo, antes de assinar o ponto, é acidente de trabalho, acidente de trajeto ou típico? Depende, né? Ele sofreu esse acidente aonde? O colaborador chegando no trabalho com seu veículo, se ele está no seu veículo, ele está indo para a empresa, é acidente de trajeto. Se ele já está no exercício do trabalho, é acidente de trabalho. Se ele for motorista, aí é acidente de trabalho, tá? Então, é a grande questão. O acidente de trabalho é no exercício do trabalho. Então, se você lê o artigo 19, é Anaildes Oliveira, acho que é isso, né? Vocês colocam os nomes no Instagram, o meu também, né? Para ler é difícil. Porque fica tudo junto, é difícil de achar um nome que dê pra gente usar. Acho que é isso, né? Anaildes Oliveira. Depois você confirma aí para mim, tá? Então, se ele tá no exercício do trabalho, é acidente de trabalho. Então, se você lê o artigo 19, tá lá escrito: o acidente sofrido pelo segurado no exercício do trabalho, a serviço da empresa. Então, é isso. Aí é acidente de trabalho. Se ele não está no exercício do trabalho, se ele está indo para o trabalho, aí não importa se ele está a pé, se ele está de bicicleta, se ele está de skate, se ele está de patinete, se ele está... É acidente de trajeto. Tá bom? O que a gente recomenda? Eu já vou falar aqui na frente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uma questão interessante aí para vocês orientarem as empresas. A empresa pode exigir boletim de ocorrência ou testemunhas ou prontuário de atendimento médico externo para caracterizar um acidente de trajeto? Não. A Letícia está perguntando se eu tenho que exigir um documento. Sempre. Por isso que eu tenho que ter um procedimento na empresa. Eu tenho que avisar esse trabalhador: olha, eu só vou considerar como acidente de trajeto se você me trouxer um documento. Por quê? Porque senão não tem como eu saber. Isso é muito comum, viu, Letícia? Eu já fiz isso, já tive casos que eu não caracterizei como acidente de trajeto porque para mim ficou claro que ele não tinha sofrido a lesão naquele momento. Foi um caso bem interessante, assim, o trabalhador chegou na empresa, no ambulatório médico. Quem aí está me assistindo que é médico do trabalho e trabalha dentro de empresa, no chão de fábrica, sabe quais são os piores dias, né? Segunda e sexta. A ida para o final de semana e a volta do final de semana. É os dias que a gente mais trabalha nos ambulatórios das empresas. Porque sempre tem os espertinhos, né? É o que eu sempre falo. A gente tem uma mania de achar que todo trabalhador tem que dar um jeito. Não. É que a amostra nossa é viciada. Então eu tenho uma população de 5 mil trabalhadores numa fábrica, vai ter uns 10 que vão ficar me enchendo a paciência. Mas como são sempre esses 10 que estão lá me enchendo a paciência, parece que todo trabalhador tem aquele comportamento, não é verdade? Né? Então, quem trabalha com saúde e segurança do trabalho, nessa área, o RH, sabe disso. Né? Quem faz gestão de afastado, está dentro das empresas, porque são sempre os mesmos, né? As carinhas tarimbadas. Você já olha e fala: ih, lá vem. Né? Já sabe que vem problema. Então aconteceu isso. O cara chegou numa segunda-feira de manhã e falou assim: eu torci o tornozelo. Falei: tá bom. Aonde você torceu? Eu tava vindo para a empresa e torci o tornozelo. Beleza, senta lá na maca que eu vou te examinar. Examinando o pé dele, as lesões tinham características, e dá pra gente saber, até pela cor do roxo, de que eram lesões que ele teve há vários dias. Não foi uma coisa que o tornozelo dele estava inchado e tal, mas não foi uma coisa que aconteceu ali naquele momento. Né? Então não foi um acidente, um traumatismo agudo que ele sofreu. Ele tinha sofrido, então eu registrei tudo, coloquei as características e etc. E coloquei que não era um caso de acidente de trajeto, porque as lesões não tinham características de lesões agudas. Tá? Então eu tenho que ter um procedimento na empresa. Por isso que eu falei, quando tem um acidente, tem que startar um procedimento dentro da empresa. Isso tem que estar claro para todo mundo, inclusive para os trabalhadores. Vai alegar que é um acidente de trajeto? Quer que emita CAT? Me traga um boletim de ocorrência da Polícia Militar, um boletim de ocorrência na Polícia Civil, uma ficha de atendimento, alguma coisa. Não pode uma pessoa chegar lá e falar: eu caí. Então tá bom, tá aqui sua CAT. A gente tem que ter um procedimento, até porque as empresas vão nos cobrar pelo que nós fazemos. Isso é uma segurança para o profissional também que está atuando. Tá? Ninguém dá CAT porque você quer, né? Porque eu quero ser bonzinho. Não existe isso, tá? Se o funcionário utiliza vale transporte e teve um acidente de carro indo para o trabalho, é acidente de trajeto? Eu já respondi esse, tá, Simone? Mas é sim, tá?
tem uma fraude em relação ao... A Letícia respondeu aqui para você, né? Tem uma fraude em relação ao Vale Transporte, que é uma outra discussão. Você pode tomar as medidas legais cabíveis em relação àquela fraude, mas é acidente trajeto. Tá bom? Anaildes, é isso mesmo então, né? Anaildes Oliveira. Acertei. Ana, mais fácil, Ana. A Érica está perguntando que não importa o quilômetro do trajeto. Não, não importa, tá? Se você morar 10 quilômetros da empresa, 30, 40. Por isso que as empresas pedem, geralmente, para você apresentar onde você mora, um comprovante de endereço. E a empresa tem que ter esse endereço até para fazer essas emissões, tá? Virar o pé na saída da empresa, porém não precisou de atendimento médico. É acidente de trajeto ou do trabalho? Então, Gil, se for, é acidente de trajeto, que ele está saindo da empresa, não está no exercício do trabalho, tá certo? Então, a partir do momento que ele não está mais trabalhando, aquilo tudo vira acidente de trajeto, tá? Mas primeiro precisa ver se tem lesão mesmo, porque virar o pé, eu posso, é aquilo que eu sempre falo, tem que haver uma lesão. Lembra do conceito legal de acidente de trabalho? A gente tem várias lives aqui sobre esse tema, eu tratando disso, sobre emissão de CAT. Procura aí no nosso conteúdo, no YouTube também tem, para a gente falar sobre isso. Tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal no YouTube e no Facebook. A Elaine perguntou do FGTS deve recolher, né? Eu já falei que sim. O código do acidente de trajeto na CAT é diferente? Sim, Elaine, é diferente. Se você olhar lá no alto da CAT, tem um quadradinho específico do acidente de trajeto. Tá? O José Cianci perguntando: funcionário que se ausenta da empresa durante a sua jornada de trabalho, autorizado pela empresa ou a serviço dela e sofre um acidente, é considerado como acidente de trajeto? Então, se ele tiver no exercício de alguma coisa a mando da empresa, é acidente de trabalho, tá? Não é acidente de trajeto, tá? É um acidente de trabalho por uma situação equiparada ao acidente de trabalho, tá? Então, é o mesmo artigo 21, inciso 4º, só que é a linha A, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então, em vez de eu enquadrar na linha B do artigo 21, eu enquadro na linha A. Então, é uma situação equiparada ao acidente de trabalho, é um acidente de trabalho, mas não é um acidente de trajeto. Tá bom? Aline, pode exigir BO e CNH? Acho que eu já respondi isso, né? Se estiver em veículo, claro, tem que exigir a CNH, porque isso é muito interessante, né? Até para a gente, às vezes, afastar a responsabilidade da empresa. Eu já vi casos onde o trabalhador estava de moto, sofre um acidente de moto gravíssimo e não tinha habilitação. Então, por isso, que aí era a última questão para a gente encerrar a live, só vou ver aqui, tem uma pergunta, 2 perguntas aqui no Instagram e aí a gente encerra. Cliente sofreu acidente no trajeto, mas mudou de endereço residencial e não avisou a empresa. A empresa não emitiu CAT em razão da falta de informação da alteração da residência. Então, eu acho que essa é uma questão formal, né? Depois que, se ele provar que ele realmente morava num outro endereço na época, eu entendo que a empresa tem que abrir a CAT, tá? Por isso que eu tenho que orientar o trabalhador a me manter informado sobre o endereço, tá? Mas eu não vou deixar de emitir por uma questão formal. A gente tem que sempre lembrar que o direito do trabalho, ele usa como um dos seus princípios o princípio da primazia da realidade, tá? Então, importa o que realmente é. Esse princípio é muito importante, ele rege a relação de trabalho, o direito do trabalho. Então, a primazia da realidade. Ele efetivamente morava naquele novo endereço? Ele só esqueceu de avisar a empresa? É acidente de trajeto. Agora, não. Ele não tem prova que ele mudou. Aí ele sofreu um acidente e agora vem com essa história. Mas não tem um contrato de locação, não tem uma conta de água, uma conta de luz. Aí eu não vou fazer emissão de CAT só porque ele me falou que ele mudou de endereço. Depois, tá bom? Então, a gente tem que sempre considerar aquilo que eu falei. Justo, nem a mais nem a menos. Como proceder quando a empresa orienta o funcionário a bater o ponto e sair para trabalho externo, sendo que o cargo é para serviço interno? Então, Jane, aí é uma questão de o trabalhador provar que ele estava no exercício do trabalho, tá bom? Isso, o funcionário tem por obrigação informar e entregar o RH, o novo comprovante de endereço, é o que a gente espera, né, que eles façam, tá? Pneu da moto do trabalhador furou quando estava indo para a empresa e machucou, mas não teve BO, mas teve atendimento de ambulância. É acidente de trajeto? Sim, é acidente de trajeto. Tá bom? Não tem BO, mas você precisa de uma prova.
Então, o atendimento pela ambulância é uma prova, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Aí só para finalizar, eu queria para a gente finalizar a live, já estamos aí com quase 50 minutos. O que eu queria colocar para vocês? Então a gente tem que orientar as empresas a ter um procedimento, os trabalhadores têm que saber desse procedimento, as empresas têm que manter os endereços dos seus trabalhadores atualizados. É interessante imprimir hoje o Google Maps ou qualquer um desses navegadores. São bem interessantes porque dá para eu imprimir o trajeto, pedir para o trabalhador assinar, dizendo que aquele é o trajeto habitual dele para evitar lá na frente ele falar outra coisa. Ele tem que ser orientado a informar a empresa caso ele mude de residência. Então tem uma série de procedimentos que eu tenho que fazer. E sempre pedir a documentação, não é acidente trajeto só porque ele falou que tem que ter algum documento, seja um atendimento médico, igual aqui, ambulância, seja um BO, tem, por exemplo, ambulância. A ambulância gerou um boletim de ocorrência. Tem alguma ocorrência, algum registro de que ele foi atendido? Às vezes tem registro da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem que ter algum documento, tá bom? E aí a gente vai fazer a emissão da CAT de acidente trajeto, tá? Essa CAT, ela vai gerar um benefício acidentário. Esse benefício acidentário não entra no cálculo do FAP, mas garante alguns direitos para o trabalhador, como a manutenção do depósito do fundo de garantia e a estabilidade geral, né? Porque pode ter alguma disposição diferente em convenções coletivas ou acordos coletivos, prevista no artigo 118 da Lei 8213/91. Tá bom? Então, queria mais uma vez agradecer a vocês. Lembrar que amanhã nós temos live também, tá? Então, amanhã vocês têm uma live comigo e com o professor João às 11h30, tá bom? Então, eu adiantei um pouquinho o horário amanhã por causa de compromissos pessoais, tá? De trabalho. Então, amanhã a gente tem uma live às 11h30 e a gente vai falar sobre quando somar os atestados do funcionário afastado. Esse é o tema da nossa live amanhã. Vamos tratar de atestado, eu e o meu pai, professor João Batista Optis Júnior, e vamos falar sobre somar os atestados do funcionário afastado, tá bom? E na quinta-feira, às 18 horas, eu e a professora Ana Paula Fernandes vamos falar sobre prova na ação regressiva previdenciária. Então teve essa live hoje, tem live amanhã às 11h30, tem live na quinta-feira às 18 horas, tá certo? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e a gente se vê por aí, a gente se vê na live amanhã às 11h30. Obrigado, pessoal, um grande abraço e até mais. Pessoal do YouTube e no Facebook também, muito obrigado e até a próxima, pessoal.